abrir mão de paixões durante um casamento ou um relacionamento em que você é comprometido, abrir mão de paixões em nome desse relacionamento significa uma forma de covardia consigo mesmo ou consigo mesma. Essa é uma questão bastante romântica na sua origem. Se você pega a história, pelo menos no Ocidente, da literatura romântica, na Idade Média se entendia que essas paixões, como a gente fala hoje em dia, só acontecia fora do casamento, porque os casamentos eram, na verdade, uma organização patrimonial, como não deixa de ser hoje ainda, mas era uma organização patrimonial, no sentido de que você casava pessoas que tinham patrimônios, interesses políticos em jogo, tanto que pessoas do que se chamaria hoje classe social mais baixa, grosso modo, nem casava. Então, você nem sabia quem era seu pai, porque a rigor não havia nem essa prática de você ter um homem casado com uma mulher necessariamente, né? Então, esse tema, ele é um tema, hoje em dia, o que existe é uma tendência a associar a ideia do casamento à ideia de uma fidelidade absoluta e total. O que, para muitos pesquisadores, pode somar ou pode pressionar os relacionamentos a se tornar curtos, no sentido de que depois de algum tempo o desejo sexual ele diminui, você tem outros interesses dentro do relacionamento, você tem vínculos, filho, patrimônio, rotina, história, e isso muitas vezes se impõe ao mero desejo sexual. Eu acho que esse tema, na verdade, é um dos temas que é tratado de forma mais imatura hoje em dia, né? A ausência, eu acho que o amadurecimento é um recurso absolutamente escasso. E vou dizer por quê. Pelo seguinte, porque a ideia de que você desistir de paixões em nome de um relacionamento significa que você é covarde, talvez você tenha que ter muito mais coragem, certo? Para permanecer num relacionamento em nome de outras coisas, e não em nome da paixão romântica, do que chutar tudo para o alto em nome da paixão romântica. Vou repetir a ideia porque eu sei que pode parecer estranha. Às vezes você precisa de muito mais coragem para abrir mão de uma paixão romântica em nome de um relacionamento longo, de um compromisso longo, ou que deve ser longo, que está entranhado na sua vida. Às vezes você precisa de muito mais coragem para optar por isso do que optar pela paixão, certo? Por isso que eu acho que a questão é uma questão que nos leva a uma percepção, às vezes, imatura da vida. E olha que a estatística está a meu favor, porque a tendência das pessoas chutarem tudo em nome de paixões, hoje em dia é o mais comum. E a coragem nunca foi o mais comum entre os seres humanos, né? O que foi sempre mais comum entre os seres humanos foi a covardia. Veja como a gente colabora com regimes autoritários, como a gente abre mão de tudo em nome da janta, como a gente fala, mas na verdade, diante de riscos, a gente opta por situações de segurança. Então, acho que tem aí um vínculo muito sutil nessa questão. Afinal de contas, então, se você abre mão de paixões em nome de outros relacionamentos sólidos, mais sólidos, você está sendo covarde? Não, talvez você precise de muito mais coragem, né, para abrir mão de uma paixão do que viver essa paixão. Essa questão, na verdade, ela está no coração da temática romântica medieval. É o contrário do que se pensa, né? O herói romântico medieval e a heroína, apesar de viverem a paixão, acabam abrindo mão dessa paixão e muitas vezes acabam morrendo, inclusive por isso. Portanto, o vínculo entre abrir mão da paixão e coragem é muito maior do que o contrário. Tanto que na literatura clássica isso pode muitas vezes levar ao sofrimento, à morte de várias formas. Então, hoje em dia, no debate contemporâneo, não é estranho que no final das contas fique parecendo que o mais fácil é, na verdade, você abrir mão da paixão em nome de um outro tipo de relacionamento. Agora, não resta dúvida, eu acho que é importante apontar isso, não resta dúvida que muitas vezes é necessário coragem para você poder acomodar esses dois tipos de experiência. O tipo da experiência que tem a ver com o desejo imediato, com o apaixonamento romântico enlouquecedor de um lado e o investimento numa vida de longa duração do outro lado.
O que me parece tão difícil de se entender hoje é justamente porque hoje a gente tem pouco molejo, a gente tem uma tendência à percepção infantil da realidade. E a percepção infantil da realidade é aquela que você acha que você sabe com certeza onde está o certo e o errado. Isso é infantil.